Bom dia, pessoal. Hoje sou eu quem vim falar um pouquinho sobre um tema com vocês. Não sei, tá? Já me perdoem se eu não conseguir mandar esse vídeo com menos de 2 minutos, porque é muito difícil. Já gravei umas 15 vezes e todas as vezes saí 4, 5 minutos. E no fundo vai ter um gato miando, porque ela tá um pouco brava hoje, tá? Enfim, o tema que eu escolhi é redenção. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a definição dela no dicionário. O que significa redenção no dicionário? O dicionário diz que é ação ou efeito de redimir, salvação, entre aspas. E a definição teológica diz que é a salvação da humanidade por meio de Jesus. Então, redenção é a salvação que nós recebemos quando Jesus Cristo veio, à Terra como homem e morreu na cruz por todos nós. Isso é redenção. Eu escolhi 4 versículos que falam um pouquinho sobre redenção. A primeira é Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo. Uma maneira que eu acho muito mais fácil de entender como a gente pode substituir a palavra redenção por algumas outras palavras, eu substituo por salvação, ela fica muito mais clara. Então ela ficaria sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da salvação que é em Cristo. Então esse versículo ele já fica muito mais claro, com a troca dessa palavra, que é a mesma coisa. Em Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E nesse versículo eu peguei uma outra versão que ele já substitui a palavra redenção, que diz: é Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então ele troca a palavra redenção por libertação. É Ele quem nos liberta. Então, como nós temos a redenção? Como é possível conseguir a redenção? Como diz no primeiro versículo, a redenção foi dada a nós gratuitamente. Mas nós somos salvos por meio da nossa fé, crendo em Cristo. Então, Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, esse versículo fala um pouquinho sobre fé. E o último versículo, que é Efésios 2:8, diz que: pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então, eu espero que vocês tenham entendido o estudo sobre redenção. Redenção é a salvação que Cristo nos deu por meio da morte dele na cruz. E nós conseguimos a redenção por meio da nossa fé, que é um presente, dado pela graça de Deus, que nós somos salvos. Bom dia, meus lindos e lindas. Bom dia para você que está me assistindo no Facebook ou pelo YouTube. Bom dia para a comunidade mais linda do universo, que nem diz o nosso pastor, Gente, eu vim aqui hoje, então, para agradecer para os meus queridos e lindos adoles, pelo trabalho que vocês tiveram, por vocês terem disponibilizado, cada um de vocês, um pouco do tempo de vocês para fazer esse trabalho com os vídeos, sobre os assuntos que vocês fizeram, sobre toda a dedicação que vocês tiveram pela nossa comunidade, E quero dizer que eu me sinto muito honrada diante do Senhor pela vida de vocês. Quero dizer que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, cada um de vocês agora, que eu tô morrendo de saudade de vocês e que eu quero que vocês se sintam honrados também diante do Senhor, porque com certeza Ele está muito feliz com o trabalho que vocês fizeram. Obrigado pela oportunidade, que vocês estão nos dando de poder postar o vídeo de vocês aqui para que outras pessoas também conheçam um pouco sobre a história de vocês, sobre a vida de vocês e sobre quem vocês são. Tá bom? Tô morrendo de saudade. Um beijo. Fica com Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Domingo lindo, maravilhoso. Sabe quando você fica rindo sozinho? Sorrindo à toa? Na verdade, eu me sinto privilegiado, ouvindo agora a Ana Lia e a sua gata ao fundo, acompanhando seu estudo, e também vendo o amor e a dedicação da Ana Cláudia com os adolescentes. Só para vocês conhecerem, ela fez esse desafio, nesse período de pandemia,
para que eles também estivessem lendo a palavra e o desafio de eles apresentarem o evangelho em 2 minutos. Então, a correria, não postamos todos ainda tem vídeos a serem postados, mas era algo só entre eles. Mas ficou tão bom, tão bacana, que nós pedimos autorização deles se poderia compartilhar e eles deram essa autorização. Então, muito bom dia, Ana Lia, parabéns por esse trabalho, pela sua fala tão rica, né, que atinge o nosso coração. E você, Ana Cláudia, muito precioso, tá? Esse amor e essa dedicação. E aos demais adolescentes, fiquem atentos porque tem novos desafios por aí. Já já vocês vão ter conhecimento, tá bom? Então fiquem atentos. E você que nos está acompanhando agora, sei lá, de que parte do mundo você está, no Brasil, outros lugares, com licença, quero adentrar a sua casa, pedir permissão, entrar até no seu pensamento, no seu coração, porque nós vamos trabalhar a palavra de Deus, que é viva, é eficaz, e é ela que opera, faz maravilhas, liberta, enfim. Muito obrigado por poder entrar aí na sua intimidade. Se você tem interesse pela verdade, continue aí, fique conosco, que eu quero falar sobre um homem chamado Elimeleque. Elimeleque, casado com uma moça agradável. O nome dessa moça é Noemi. Esse nome Noemi é agradável. E ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Eles viveram um período na cidade onde nasceu o Senhor Jesus, Belém. E no momento desse fato, houve fome naquela região. E Elimeleque decide ir para os campos de Moabe, onde havia maior fartura. Então, eles partem para Moabe. Durante esse período, muitas coisas aconteceram na vida dessa família. Elimeleque morre e Noemi fica sozinha, viúva com 2 filhos. Agora numa terra distante, não estão mais em Belém, não estão na companhia dos seus irmãos próximos. Então Malom e Quilion, eles casam com mulheres moabitas. O nome de uma é Orfa, ou Orfa, como depende muito da leitura, e o nome da outra é Ruth. E a Noemi permanece ali por um prazo aproximadamente de 10 anos. Nesse período de 10 anos, além de perder o marido, Elimeleque, ela perde também os 2 filhos, Malom e Quilion. E ela fica agora viúva e com as 2 noras. Então ela chega aos ouvidos dela que na terra dela, na terra de Judá, o Senhor estava abençoando e tinha pão em fartura. Então ela decide voltar à terra de Judá. Conversa com as 2 noras, Orfa e Ruth. Vocês podem voltar para a família de vocês, porque o marido é morto e eu vou retornar a Judá. As 3, elas choram muito. Momento muito triste de separação. E as 2 disseram: nós não vamos voltar aos nossos pais, nós vamos seguir contigo. No entanto, havia um costume entre o povo de Israel que quando morria alguém,
o próximo filho a nascer, então substituiria esse que morreu para que tivesse uma geração. Acontece que novamente Noemi chama as duas e diz o seguinte: olha, eu sou viúva. Mesmo que eu tivesse filho hoje, vocês levariam muito tempo para esperar para esse filho crescer e, enfim, vocês não ficariam sem marido durante esse período. Então ela novamente sugere que as duas voltem para os pais. Orfá voltou. Porém, Ruth, ela tem uma posição. Queria compartilhar com você, que está em Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfá beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfá foi embora. Ruth continuou. E Ruth então disse: eis que não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ou seja, Ruth se apegou à sua sogra, Noemi. As duas retornam a Judá. Quando elas adentram Belém, olha o que acontece no verso 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi, o nome agradável. Mara, amargurada. Essa era a definição dela mesma a respeito de todos os acontecimentos que ela atribui isto ao Senhor Todo-Poderoso. Ela ainda diz no verso 21, fala de Noemi: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. E assim tem essa história no livro de Ruth. Você pode acessar, ler. Ruth são apenas 4 capítulos no Velho Testamento e você vai se deliciar nessa leitura. Bom, o que acontece a partir do capítulo 2 a Ruth, ela tem um parente próximo chamado remidor, aquele que faz a remissão, aquele que faz o resgate. Tem Boaz e tem o outro, que é mais próximo ainda, que ele que deveria fazer o resgate. Porém, acontece todo um episódio ali. A Ruth, ela vai em busca de espigas para poder comer e não passar fome. Boaz tem um encontro com Ruth e Deus coloca o desejo no coração dele de resgatar Ruth. Então,
nesse processo, ele entra em contato com aquele que deveria remir, ser o remidor daquela família, e ele diz que não gostaria. Então Boaz acaba fazendo essa redenção, esse resgate. O que acontece a partir dali é que Boaz casa-se com Ruth. Ruth tem um filho que se chama, se você for ler, né, eu recomendo você fazer a leitura, Ruth capítulo 4, no versículo 21, esse filho se chama Obed. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, o rei Davi. E na genealogia de Jesus Cristo, no livro de Mateus, no capítulo 1, Jesus descende desta família, Ruth e Boaz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Ana Lia falou sobre redenção. E redenção é para pessoas que não têm saída, não têm recursos, não têm um parente próximo, remidor. Redenção é para quem está perdido. No Salmo 49, os versos 6, 7 e 8 nos dizem assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Queria falar com você agora que nos ouve e que nos assiste e que parou para ver esse programa. A sua alma, o resgate da sua alma, a redenção da sua alma é caríssima. O seu recurso não dá para comprar. Você não consegue sair da miséria que você se encontra. Não existe parente, não existe ninguém que possa te resgatar. Noemi estava sem marido, sem os 2 filhos, uma nora abandonou, ficou somente com Ruth, volta para a cidade, é motivo de profunda aflição, ela mesma se caracteriza amargurada. Não sei o que fazer. Mas o Todo-Poderoso lembrou-se dela e colocou Boaz. A Ana Lia fala sobre redenção. Todo mundo se esqueceu de você. O teu pastor não pode te resgatar, nem a tua denominação, nem você mesmo. O seu estado é de miséria, de aflição, é de angústia. Você não sabe como sair desse lamaçal do pecado. E não há recursos de sair desse lamaçal. Mas assim como Deus, o Todo-Poderoso, levantou Boaz na vida de Noemi e na vida de Ruth, o Senhor Deus levantou através de Boaz, através de Obed, através de Jessé, através do rei Davi e através de uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, para resgatar você, para pagar um preço inacessível. Eu não tenho condições, você não tem condições, por isso que Ana Lia muito bem descreve em Romanos 3,
24. O que tem ali? Ali fala que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Há um pleonasmo ali. Gratuitamente é por graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que eu fiz? O que você fez? O que nós fizemos? Nós pecamos, nós erramos. Nós nos afastamos de Deus, nós botamos toda a culpa, desculpa a expressão botamos, mas nós colocamos toda a culpa no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele virou as costas, Ele nos abandonou, eu sou uma pessoa amargurada, triste. E aí vem a graça de Deus, mostrando totalmente ao contrário. Jesus, lá atrás, pagou o preço, Ele promove a redenção, Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso resgatador, é Ele que nos tira do lamaçal das trevas e do pecado. Bem apresentou Analia, da mesma forma, em Colossenses 1,14, é através dele que nós temos a remissão. Bem apresentou Analia em Romanos 11, versos 1, 2 e 3. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos de que se não veem. Eu não estou vendo as coisas, eu não vi nada disso, mas isso aconteceu, é fato, é real. Jesus nos resgatou. Conforme bem disse a Analia em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não foi Noemi que saiu do lamaçal, não foi Ruth que saiu daquela angústia, foi Deus que providenciou um homem chamado Boaz para trazer remissão àquela família. Não sou eu que consigo sair do lamaçal do pecado, não é você, não somos nós, mas Deus providenciou aquele que é o nosso resgatador, redentor, remissor, medianeiro, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ali na cruz do Calvário, em João 12:32, ao ser levantado da terra, ele nos atrai. Em Romanos 6:6, quando ele morre naquela cruz, o meu e o seu velho homem foram com ele crucificados. Ao terceiro dia ele ressuscita. Efésios 2:6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora, Gálatas 2:20 diz, já estou pregado à cruz com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queria dizer para você hoje, amargurado, amargurada, perdeu a esperança, não há o que fazer. Sim, Jesus pode. Ele é o nosso remidor. Ele é o que faz a redenção entre você e o Senhor Deus. Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Queria terminar com esse texto e olha, grave esse texto que está em Hebreus capítulo 9, o verso 22, que você vai perceber pela palavra de Deus a riqueza que há em Cristo Jesus em lembrar de mim e em lembrar de você. Hebreus 9, 22 diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Jesus foi derramado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Através do sangue do Cordeiro amado de Jesus Cristo, ele fez a minha, a sua, a nossa redenção.
e hoje podemos usufruir de uma nova vida em Cristo Jesus. Parabéns, Ana Lia, pela sua palavra. Parabéns, Ana Cláudia, por estar proporcionando a esses adolescentes a oportunidade de conhecer mais o Senhor e a sua obra fantástica, sobrenatural. Você que nos acompanhou até aqui, que Deus abra os seus olhos para experimentar essa maravilhosa graça. Um abraço, um ósculo aos meus irmãos da comunidade, um ósculo santo, muita saudade. Nos vemos em breve, tá bom? Até logo mais. Tchau! Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Da vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Senhor.